Vamos lá, continuando o nosso livro. Olha aqui, o livro A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Continuando. Então agora nós vamos falar sobre a Condessa de Cerise. Nós vamos ler sobre ela. Parei no último áudio-vídeo, no audiolivro, sobre isso. Depois dê uma olhada aqui, tem os vídeos anteriores, tá? Sobre esse tema aqui, do nosso amigo Honoré de Balzac. Dá uma olhadinha nas playlists. Vamos lá então? Retomando, página 58 do livro. A Condessa de Cerise era uma dessas mulheres que pretendem exercer em Paris uma espécie de império sobre a moda e sobre a sociedade. Essa condessa aqui é amante do Vítor, esposo da Júlia. Ditava sentenças que, acolhidas no círculo em que reinava, lhe pareciam universalmente adotadas. Tinha a pretensão de criar ditos, era soberanamente sentenciosa. Literatura, política, homens e mulheres, tudo lhe sofria a censura e ela parecia desafiar a dos outros. Sua casa era em tudo um modelo de bom gosto. No meio daqueles salões repletos de mulheres elegantes e belas, Júlia triunfou da condessa. Espirituosa, viva, desenvolta, reuniu em torno de si os homens mais distintos do sarau. Para desespero das mulheres, seu traje era inatacável, e todas lhe invejaram o feitio do vestido, o talhe do corpete, cujo efeito foi por elas atribuído ao gênio de uma modista desconhecida, pois as mulheres preferem acreditar na ciência do vestuário do que na graça e na perfeição daquelas que têm o dom natural de usá-lo com elegância. Quando Júlia se levantou para ir ao piano cantar a romança de Desdémona, homens acorreram de todas as salas para ouvir aquela voz famosa, muda há tanto tempo, e fez-se um profundo silêncio. A romança de Desdémona, no Otelo, ópera de Rossini. A marquesa experimentou uma viva emoção ao ver as cabeças aglomeradas nas portas e todos os olhares voltados para ela. Procurou o marido, lançou-lhe um olhar cheio de sedução e viu com prazer que naquele momento seu amor próprio estava extraordinariamente lisonjeado. Radiante com esse triunfo, ela encantou o auditório com a primeira parte de Al più salite. São as 3 primeiras palavras da romança do Salgueiro na ópera em apreço, na ópera de Desdémona. Tanto a Malibran como a Pasta jamais tinham feito ouvir canto tão perfeito de sentimento e de entonação. Mas no momento em que repetiu a canção, passando os olhos pelo auditório, ela divisou Arthur, que a fitava com insistência, estremeceu a voz e a voz se lhe alterou. Esse Arthur aqui é aquele inglês que estava de olho na Júlia lá atrás já. A senhora de Cerise correu para a marquesa. Que tem, minha querida? Oh, a pobrezinha está tão fraca. Eu temia ao vê-la tentar uma coisa acima de suas forças. A romança foi interrompida. Júlia, despeitada, não se sentiu com coragem de prosseguir e sofreu a compaixão pérfida da rival. Todas as mulheres cochicharam. Afinal, à força de discutir esse incidente, descobriram a luta iniciada entre a marquesa e a senhora de Cerise, que não pouparam em sua maledicência. Isto é, as outras damas perceberam que havia entre elas um conflito por conta do marido. Os estranhos pressentimentos que tantas vezes tinham perturbado Júlia repentinamente se realizavam. Pensando em Arthur, ela se comprazia em acreditar que um homem, na aparência tão suave, tão delicada, deveria permanecer fiel ao seu primeiro amor. Por vezes, gabava-se de ser o objeto dessa linda paixão, a paixão pura e verdadeira de um jovem cujos pensamentos pertencem todos à sua bem-amada,
cujos momentos lhes são todos consagrados, que não tem subterfúgios, que cora com o que faz corar uma mulher, que pensa como uma mulher, que não lhe dá rivais e a ela se entrega sem pensar na ambição, nem na glória, nem na fortuna. Essa entrega apaixonada. Tudo isso ela sonhara a respeito de Arthur na sua extravagância, por distração, e de repente julgou ver seu sonho realizado. No rosto quase feminino do jovem inglês, leu os pensamentos profundos, as doces melancolias, as resignações dolorosas de que ela também era vítima. Reconheceu-se nele. O infortúnio e a melancolia são os intérpretes mais eloquentes do amor e estabelecem com incrível rapidez comunicação entre dois seres que sofrem. A visão íntima e a elaboração e assimilação das coisas, das ideias, são nele completas e justas. Por isso, a violência do choque recebido pela marquesa revelou-lhe todos os perigos do futuro. Satisfeita por encontrar em seu estado de saúde um pretexto para justificar sua perturbação, deixou-se de boa vontade derrotar pela engenhosa piedade da senhora de Cerise. A interrupção da romança foi um acontecimento que deu que falar, de forma diversa a muitas pessoas. Uns deploravam a sorte de Júlia e lamentavam que uma mulher tão interessante estivesse perdida para a vida social. Outros indagavam da causa de seus sofrimentos e da solidão em que ela vivia. Então, meu caro Ronquerolles, dizia o marquês ao irmão da senhora de Cerise, esse Ronquerolles é personagem de A Comédia Humana, um dos protagonistas da história dos 13. Então ele disse, então, meu caro Ronquerolles, isso o marquês, marido da Júlia, portanto, o Vitor, dizendo ao irmão da senhora de Cerise, irmão da amante do Vitor. Disse ele, então, meu caro Ronquerolles, invejavas minha felicidade vendo a senhora d'Aiglemont e me censuravas por lhe ser infiel? Pois havias de achar a minha sorte bem pouco desejável se ficasses como eu durante 1 ou 2 anos, junto a uma linda mulher, sem ousar beijar-lhe a mão, com medo de magoá-la. Não te impressiones nunca com essas florezinhas delicadas, boas unicamente para serem postas numa redoma e que por sua fragilidade, por seu preço, somos obrigados a respeitar. Soltas muito frequentemente teu lindo cavalo, para o qual receias, segundo me disseram, a chuva e a neve? Está aí a minha história. É verdade que tenho certeza da virtude de minha mulher, mas meu casamento é um objeto de luxo. E se me julgas casado, te enganas. Assim, pois, minhas infidelidades são de certa forma legítimas. Gostaria de saber como se portariam no meu lugar os que riem das desgraças alheias. Muitos homens que não teriam tantas atenções como eu tenho com minha mulher, tenho certeza, acrescentou em voz baixa, que a senhora d'Aiglemont não desconfia de nada. Assim, eu procederia muito mal se me queixasse. Sou muito feliz. Só que nada é mais desagradável para um homem sensível do que ver sofrer uma pobre criatura a quem está ligado. Olha o discurso dele. És então muito sensível, retorquiu o senhor de Ronquerolles, pois quase nunca estás em casa. Esse amistoso epigrama fez rir os circunstantes, mas Arthur permaneceu frio e imperturbável como um gentleman, que adotou a gravidade como base de seu caráter. As estranhas palavras daquele marido alimentaram, sem dúvida alguma, esperanças no jovem inglês que aguardou com paciência um momento em que se encontrasse a sós com o senhor d'Aiglemont, o que não tardou muito. Essas palavras foram ditas e aquele inglês escutou. Ele estava ali, no burburinho, escutou. Estava esperando para falar
com o marido da Júlia. E ele se encontrou com o marido de Júlia e disse: Senhor, disse-lhe ele, vejo com uma pena infinita o estado em que se acha a senhora marquesa. E se soubesse que por falta de um regime adequado ela deve morrer miseravelmente, creio que não gracejaria acerca de seus sofrimentos. Se assim lhe falo, é porque me sinto, de certo modo, autorizado pela certeza que tenho de salvar a senhora d'Aiglemont e de restituí-la à vida e à felicidade. Olha bem que o inglês, tentando se aproximar de Júlia, ele chega no Vítor. É pouco comum que um homem da minha estirpe seja médico. Todavia, quis o destino que eu estudasse medicina. Ora, eu me aborreço bastante, disse ele, afetando um frio egoísmo que deveria servir a seus desígnios, para que me seja indiferente despender meu tempo e minhas viagens em proveito de uma criatura que sofre, em vez de satisfazer minhas loucas fantasias. As curas dessas espécies de doenças são raras, porque exigem muitos cuidados, tempo e paciência. É preciso, sobretudo, ter fortuna, viajar, seguir escrupulosamente prescrições que variam diariamente e que nada têm de desagradável. Somos ambos cavalheiros, disse, dando a esse termo a acepção da palavra inglesa gentleman. E nos podemos entender. Desde já lhe aviso que, se aceitar a minha proposta, o senhor será em todos os momentos juiz da minha conduta. Nada farei sem o ter por conselheiro, por fiscal, e respondo pelo sucesso se consentir em me obedecer. Sim, se está disposto a deixar de ser por muito tempo marido da senhora d'Aiglemont, segredou-lhe ao ouvido. Ele, o inglês, de uma forma ardil, percebendo que a Júlia vivia momentos difíceis e tinha um burburinho no salão de festa sobre isso, chegou no marido dela e disse mais ou menos assim: olha, eu sou médico, sua esposa precisa de cuidados e eu tenho condições de cuidá-la. Veja bem que interessante. Não resta dúvida, milord, disse o marquês sorrindo. Só um inglês me poderia fazer uma proposta tão esquisita. Permita-me não recusá-la nem aceitá-la. Vou refletir. Depois, antes de mais nada, ela deve ser submetida à minha mulher. Neste momento, Júlia voltava ao piano. Cantou a área de Semiramis, Son Regina, Son Guerriera. Esse Semiramis é uma tragédia lírica de Rossini, e Son Regina, Son Guerreira é Sou rainha, sou guerreira. Aplausos unânimes, mais surdos, por assim dizer, as aclamações polidas do Faubourg Saint-Germain testemunharam o entusiasmo que ela despertou. Esse Faubourg Saint-Germain é um bairro aristocrático de Paris. Quando d'Aiglemont conduziu a mulher de volta ao seu palacete, Júlia viu como uma espécie de prazer inquieto o pronto êxito de suas tentativas. O marido, excitado pelo papel que ela acabava de desempenhar, quis homenageá-la com um amor repentino e cortejou-a, como teria feito a uma atriz. Júlia achou divertido ser tratada assim. Ela, virtuosa e casada, tentou brincar com o seu poder, mas nessa primeira luta, sua bondade fê-la sucumbir mais uma vez. E essa foi a mais terrível das lições que lhe reservava o destino. Pelas 2 ou 3 horas da madrugada, Júlia estava sentada no leito conjugal, tristonha e pensativa. A luz vacilante de uma lamparina iluminava fracamente o quarto, onde reinava o mais profundo silêncio, e há cerca de 1 hora a marquesa, entregue a pungentes remorsos, vertia lágrimas de uma amargura que só pode ser compreendida por mulheres que se tenham encontrado na mesma situação. Seria necessário ter a alma de Júlia para sentir como ela o horror de uma carícia calculada, para ver igual afronta num beijo glacial. A apostasia do coração, ainda agravada por uma dolorosa prostituição.
Ela se desprezava, maldizia o casamento, desejava ter morrido. E se não fosse um grito da filha, talvez se tivesse atirado à rua, pela janela. O senhor d'Aiglemont dormia placidamente a seu lado, sem ser despertado pelas lágrimas quentes que a esposa deixava cair sobre ele. Aqui um relato é que ela se deixou, depois que veio da festa, o marido ficou tão entusiasmado com a participação dela lá, que começou a cortejá-la, não é? Foi fazer né, um carinho, ou ter uma intimidade com ela, e ela se deixou levar por isso como se fosse, no caso dela, um, um controle que ela tivesse sobre o marido. Tá? Mas depois, como ela é uma pessoa bastante sensível, começou a perceber e não gostou do que tinha feito. Pois bem, a criança chorou, né? Daí no dia seguinte, Júlia conseguiu mostrar-se alegre, encontrou forças para parecer feliz e esconder não mais sua melancolia, mas um invencível horror. Desse dia em diante, não se considerou mais uma mulher irrepreensível. Não tinha mentido a si mesma, não era, pois, capaz de dissimulação e não poderia mais tarde atingir uma profundeza espantosa nos delitos conjugais. Seu casamento era a causa dessa perversidade a priori que não se exercia ainda sobre ela. Contudo, ela já se perguntara por que resistir a um ser amado quando se entregava, contrariando o coração e o impulso da natureza, a um marido a quem não mais amava. Todas as faltas e talvez os crimes têm por princípio um raciocínio errado ou algum excesso de egoísmo. A sociedade só pode existir pelos sacrifícios individuais que as leis exigem. Aceitar-lhes as vantagens não será assumir o compromisso de manter as condições que a fazem subsistir. Os miseráveis sem pão, obrigados a respeitar a propriedade, não são menos dignos de lástima do que as mulheres feridas nos seus anelos e na delicadeza de sua natureza. Poucos dias após essa cena, cujo segredo ficou sepulto no leito conjugal, d'Aiglemont apresentou Lord Grenville à mulher. Júlia reconhecera Arthur com uma polidez fria que fazia honra à sua dissimulação. Aqui o marido, poucos dias depois, apresentou aquele inglês como se fosse uma grande novidade. Não é? Júlia percebeu e dissimulou bastante. Ela impôs silêncio ao seu coração, velou os olhares, deu firmeza à voz e conseguiu assim ficar senhora do seu futuro. Depois, tendo reconhecido por esses meios que, por assim dizer, são inatos na mulher, toda a extensão do amor que inspirara, a senhora d'Aiglemont sorriu à esperança de um pronto restabelecimento e não opôs mais resistência à vontade do marido, que por força queria que ela aceitasse os cuidados do jovem médico. Contudo, ela não quis fiar-se em Lord Grenville senão depois de ter estudado bem suas palavras e maneiras, para ficar segura de que ele teria a generosidade de sofrer em silêncio. Ela tinha sobre ele o mais absoluto poder, do qual já abusava. Não era mulher? Interessantíssimo aqui, né? Então eu termino aqui, gente, uma espécie de subcapítulo chamado A Mãe, né? Que começou lá dizendo a mãe, que ela havia sido mãe, papapá, não é? Criança já crescendo e tudo mais. E é isso, voltarei no próximo episódio. Fiquem aí, dê like, comente, e que eu vou gostar bastante, tá bom? Olha aqui o livro. Daqui se originou aquele termo, a mulher balzaquiana. Tá legal? Então é isso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.